E a depressão? O que é depressão? Ixi, isso aí é um assunto super... Que dá um tratado de metafísica. Nossa! Mas bem superficialmente, porque tem muita gente com depressão. Foi o que eu comecei aqui falando. É impressionante, é uma epidemia mesmo. Há tempos atrás, não vamos falar que não existia depressão, porque existia, mas impressionante agora como o número de depressivos aumentou enormemente, né? Quando a gente, assim, na década de 70, em proporção, possivelmente não tinha o número de depressivos que a gente tem hoje, é impressionante. E a idade descendo. Sim. Porque era adultos, aí vem lá com 22 anos, 20 anos, 18 anos, 17, que com 15 tem um monte de gente com depressão, com 15, que são adolescentes, são longe de largar a adolescência. Então, e essa depressão, doutora? Então, basicamente, eu começo a questão da depressão, por exemplo, na questão intestinal, né, da falta de fabricação de neurotransmissores, comendo comidas, né, lanches, comendo hambúrgueres, né, comendo vamos falar tudo frito, fast food, pizza, só fast food, vai faltar neurotransmissor, sim. Isso compromete mesmo? Falta mesmo, não é lenda, não vai só engordar. O problema não é só engordar. Não, é a questão... Porque você, vou engordar um pouquinho, depois eu vou lá. O problema não é só isso. Isso já é um problema também. Não, na verdade, é também uma inflamação, né? Uma inflamação do intestino, uma inflamação do cérebro, né? Então, por que antigamente não tinha tanta depressão, não tinha tanta ansiedade? As pessoas não tinham também tanto fast food, né? Não é que eu vou falar, botar culpa só na questão alimentar. É um complexo, entendeu, Camolés? É um complexo. Tem a questão da alimentação, tem a questão das exigências e muita informação, e as pessoas se sentem limitadas, não conseguem dar conta. Né? Muita pressão psicológica, né? Exigência, aí tem o seu dia a dia, e às vezes você está no limite e vem, né? Às vezes um falecimento de alguém e acaba que aquilo vira um start. Você sabe que todo mundo que falece, você vai sentir a falta, mas a gente, o médico, o psiquiatra, eu tolero até 30 dias para você recuperar. Tá. Tem uma causa muito clara, né? Sempre tem minha mãe, meu irmão. Da perda. Mas aí mas passou quantos dias? 30 dias, mais ou menos. Tá, um mês. Tempo de um mês. Um mês. O luto. Um mês. Mas tem pessoas que ficam meses? Meses. Anos. E não se recupera. Eu conheço gente com 40, 50 anos, que sepultou a mãe 40 anos e tá um caco. Exatamente. Como se tivesse sepultado semana passada. Exatamente. Então, um prazo mais ou menos aceitável é 30 dias. 30 dias. Se essa pessoa não conseguiu recuperar o luto, fica por de favor, olho. Família, porque geralmente a pessoa não tem condição, quem está nesse sofrimento, então geralmente são familiares e amigos, por favor, procure um profissional adequado, né? Que pode ser um psicólogo, que dependendo, e pode ser também um psiquiatra, né? Para poder ajudar essa pessoa a sair desse luto, né? Então, isso é uma das depressões, né? E tem depressão que não tem causa nenhuma. De repente, a pessoa tem tudo e não se sente feliz. Aliás, aproveitando o contexto, claro. Posso fazer uma pergunta a pedido? Para perguntar, não sei se a pessoa entrou, que gostaria de saber a diferença entre tristeza e depressão. Como que eu posso perceber, né, se eu estou triste ou deprimido? Como é que eu posso... Uma boa pergunta, porque depressão é pior que tristeza, né? Onde termina uma e começa a outra? Não, tristeza é um sintoma de depressão. Tá. Aí, o que vai ser patológico ou não é o tempo e a intensidade. Entendeu? Né? Então, a tristeza faz parte do diagnóstico de depressão. Tá. Mas nem todo mundo que tem depressão está triste. Tem pessoas que têm depressão que estão só com desânimo, ou angustiadas, mas não tão tristes. Tá? A tristeza pode ter uma causa ou pode não ter causa. Uma causa
por um falecimento, por exemplo. Mas a pessoa está triste. Tem tudo e está triste, né? Tem carro do ano, tem um bom trabalho, a família está bem, e aí? Está triste. E aí eu oriento essa pessoa a buscar no seu interior seus objetivos de vida, né? Acho que todo mundo está aqui para a gente ter um aprendizado. Sim. Né? Então, vamos buscar o que nós viemos fazer aqui. Aliás, acho que até essa questão, né? Como você disse, um mês, de repente é uma tristeza, né? Que você vai se luto, é uma tristeza da perda e que você vai superar. Isso, né? e muitas vezes pode ser só uma alteração também de neurotransmissores. Essa pessoa não está absorvendo. Olha, eu já tive pacientes que melhoraram só com a alimentação também. E é claro que muitos, a maioria foi com medicação. Sim. Né? A medicação é importante? Eu falo sim. Corrige quimicamente ali para poder... Sim, a medicação equalizar. Sim, funciona. Mas às vezes não funciona para todos. E foi nesse que não é para todos que eu comecei a questionar o porquê. Porque, teoricamente, deveria funcionar para todos. E por que funcionou no João e na Maria e não funcionou no José? E aí eu fui tentando entender essa questão alimentar, a questão do neurotransmissor, as variáveis, que são muitas. Né? A indústria, ela realmente investiu muitos bilhões, nem milhões, é muito dinheiro, né? E para desenvolver antidepressivos. E eu acredito no antidepressivo, ele funciona. Você que gostou desse corte e quer assistir o vídeo, a entrevista completa, no primeiro comentário vai ter o link. É só clicar.